Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento nós vamos iniciar uma série de entrevistas aqui da Direita Goiás com alguns deputados eleitos aqui do nosso estado de Goiás para a gente conhecer um pouco mais sobre os posicionamentos, visões ideológicas e a forma como esses parlamentares vão estar atuando aí na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal aqui do nosso estado de Goiás. Então, essa é a nossa primeira entrevista aqui desse quadro Direita Goiás Entrevistas. Nesse momento nós estamos aqui com o Paulo Trabalho, recém-deputado eleito pelo PSL, o partido do nosso presidente Jair Bolsonaro. E nesse momento dessa entrevista aqui vamos ver alguns posicionamentos e visões aí que o senhor tem para trazer aqui para o nosso estado de Goiás, tá? Deputado Paulo César Kraus Penhar, nome difícil, hein, rapaz? Isso. Já vi nome difícil, mas igual esse aí, Kraus Penhar. Eu li um pouco sobre a sua biografia, Paulo, e vi que você nasceu em Santa Catarina, veio aqui Sim. desde muito criança aqui para o estado de Goiás, aventurar, pioneiro aqui no nosso estado. Queria nesse momento você desse a oportunidade de se apresentar. Quem é Paulo Kraus Penhar, de onde você veio e onde você mora, onde você reside atualmente? Olá pessoal, bom dia, João Paulo, Bruno, da direita Aparecida de Goiânia, direita Goiás, né? Primeiramente quero agradecer a vocês, ao canal, ao movimento, pela oportunidade, pelo espaço que me abrem aqui, de poder falar e dar a conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre a minha biografia, meus projetos e as ideias que a gente tem para levarem aí a cabo durante o mandato. Bem, eu sou Paulo César Kraus Penhar, como você disse, sobrenome um pouco complicado, né? Tem que pronunciar umas 3, 4 vezes para pegar o jeito, mas não é um bicho de 7 cabeças. E como eu venho da roça, desde pequeno aí, no lombo de um cavalo, em cima de um trator, sempre trabalhando muito no campo, tive esse apelido de Paulo Trabalho, porque está relacionado justamente com o que eu faço, né? Então, também em virtude do sobrenome ser difícil de falar, de pronunciar, eu adotei esse nome como nome político, certo? Se relaciona a mim e também fica mais fácil para que as pessoas possam pronunciar, né? Possam me conhecer. Eu queria também, antes de tudo, agradecer os votos que eu tive aqui em Goiânia. Foram 2.051 votos de confiança que serão honrados com muito trabalho e com muita honestidade na Assembleia Legislativa. Portanto, meus amigos, meus eleitores de Goiânia, muito obrigado pela força. Pode ter certeza que vocês escolheram um deputado estadual que vai representar vocês na Assembleia Legislativa do Estado. Também quero agradecer os votos de Aparecida de Goiânia, foram 730 votos, da mesma forma, votos de confiança, que serão honrados. E aproveito a oportunidade para agradecer as demais cidades. Eu tive voto, João Paulo, em 234 cidades, Bruno. Foram muitas cidades, faltaram poucas aí para a gente fechar o estado todo. Então, um abraço muito especial, muito obrigado a todas as cidades onde confiaram no projeto Paulo Trabalho. Me acompanhem pelas redes sociais, tenho certeza que vocês vão ter muito orgulho desse deputado estadual que vocês ajudaram a eleger. Muito obrigado. Pois é, Paulo, eu vi que o seu reduto eleitoral na cidade de Posse, você aí passou grandes políticos ali do próprio município aí, vindo pela primeira vez, uma forma nova de se fazer política. Você, como já disse em várias entrevistas, você não vem de família tradicional na política. E queria perguntar se você surpreendeu, esse resultado. Você já vem trabalhando para esse momento? Como que você se preparou ao longo dos anos para chegar a esse momento a concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa? Então, João Paulo, também aproveitando a oportunidade, vou mandar um abraço especial à minha cidade de Posse, aos 4.459 votos que eu tive em Posse, votos de confiança. Sim, a gente de certa forma surpreendeu aquela velha política, que estavam acostumados com a forma antiga de se fazer política, sem trabalhar, achando que o voto de cabresto ainda funciona e não funciona mais. Então, por isso que a gente surpreendeu. Mas para mim não foi surpresa, porque eu trabalhei muito para isso, junto com a minha equipe, com a minha família que esteve ao lado o tempo todo e o meu eleitorado de confiança. Então, para mim não foi uma surpresa essa votação, mas para aquela velha política, os velhos políticos, foi uma grande surpresa. Era algo que eles não esperavam.
O fato de eu ter me candidatado vem de muito tempo, esse desejo. Já desde menino eu tinha vontade de me candidatar. Há 10 anos atrás eu já tinha até pensado em ir a vereador, minha família não me apoiou na época, principalmente minha mãe, então não levei adiante a decisão. E agora eu tive o apoio da minha família, chegou o momento, certo? Eu senti que era o momento e eu me lancei candidato a deputado estadual junto com meu amigo, o vereador Fabrício, lá de Posse. Assim como nós, ele é de direita, defensor do Bolsonaro, e tudo começou através do delegado Valdir, nosso deputado federal mais bem votado. Foi através dele que surgiu o convite para que a região Nordeste tivesse um representante do Bolsonaro, e essa pessoa fui eu, né? Mas eu estava na fazenda trabalhando, quando eu recebi um áudio através do vereador Fabrício, que o delegado estava precisando de alguém para compor a representação do Bolsonaro como candidato a deputado estadual no Nordeste goiano. E eu, naquele momento, eu senti que tinha chegado a minha hora e me dispus. Me coloquei meu nome à disposição e, a partir de então, as coisas foram se encaminhando. Muito bem. Realmente foi uma surpresa para todos nós. Nós vemos que a velha política ela mudou, né? A gente tem que entender que os deputados que aí estão, ou os velhos deputados, os velhos políticos, se não mudar a forma de fazer política, vão ficar para trás, porque uma nova geração está vindo por aí, né, de novos parlamentares. Deputado, a Direita Goiás é um grupo que atua aqui no estado de Goiás difundindo pautas conservadoras, né? Como cristão, a gente conservador, a gente defende a manutenção das instituições sociais, a comunidade local, a família, a religião cristã. E a gente sabe que esse conhecimento a gente tem que ser levado às pessoas. Muitas pessoas são conservadores e não sabem. Então a gente queria aproveitar esse momento e a gente dizer para todo o nosso público da Direita Goiás quais são os posicionamentos do senhor acerca dos principais pontos que o conservadorismo defende, né? Que são pautas que a gente luta tanto para que sejam defendidas e que a gente venha ter parlamentares que defendem esses posicionamentos conservadores de direita. E uma dessas perguntas eu quero fazer para o senhor aqui nesse momento é o seguinte: recentemente, em agosto, o Supremo Tribunal Federal, junto à ministra Rosa Weber, fez uma série de audiências públicas para discutir sobre a legalização do aborto, né, que foi a DPF 442. Então, colocaram na pauta da sociedade brasileira novamente a legalização do aborto. Nós somos conservadores, a gente defende o direito à vida, desde o nascituro. Então, a gente é contra, né, formas equivocadas de pessoas que não usam os métodos anticoncepcionais que existem no mercado, fazem às vezes aí sexo sem compromisso e querem usar um subterfúgio através da lei para justificarem o seu erro cometido. Qual que é o posicionamento do senhor acerca sobre o aborto? Você hoje, se é a favor ou contra a legalização do aborto no nosso país? Eu sou, João Paulo, totalmente contra. A família goiana pode esperar de mim esse posicionamento, que terá um deputado lá na Assembleia Legislativa defendendo a vida, né, contra o aborto, qualquer projeto que for colocado lá dentro favorável a essa questão, o meu voto vai ser contrário, sempre em defesa da vida, defesa da família, dos bons princípios, né, que são o que regem uma sociedade feliz. E como você citou, o conservadorismo é visto como muitos que não querem ter responsabilidade, como algo retrógrado, atrasado, quando na verdade é a defesa desses valores. Não tem nada além no conservadorismo a não ser a defesa da vida, da família, do cidadão de bem, dos bons costumes, do que realmente fundamenta a sociedade. Então, ser conservador é isso. Se ser conservador for atrasado e retrógrado, então me considero atrasado e retrógrado. Mas não vou mudar a minha opinião simplesmente para agradar um grupo de minoria que está insatisfeito com essa palavra. Muito bem. O que acontece muitas vezes hoje são de políticos, para não perder aquele certo eleitorado, eles preferem ficar omisso a esse posicionamento. Não tem um posicionamento, ou é ou não é. Então a gente sempre procura analisar nesse cenário pessoas que têm um posicionamento firmado, né? No caso do nosso presidente Bolsonaro, é alguém que sempre teve suas opiniões. E essas políticas progressistas e esses movimentos revolucionários como a legalização das drogas vem com o âmbito de querer promover no Estado, na nossa sociedade, algo que não está enraizado na nossa cultura, né? Querem inventar nova cultura. Sim. Que é no caso também da legalização das drogas, né? Que também já tem vários projetos aí na Câmara Federal que prevê a legalização das drogas no nosso país
É claro que isso é de competência da Assembleia Legislativa, mas é interessante saber se porventura aí houver algum tipo de aprovação, qual será o posicionamento do senhor e o que o senhor poderá fazer dentro das suas competências legislativas sobre legalização das drogas. O que você me diz sobre isso? Você é a favor ou é contra? O que eu posso fazer na Assembleia Legislativa é usar a tribuna para conscientizar as pessoas. Essa é uma demanda do Congresso Federal, né, essa decisão, mas a gente pode estar conscientizando as pessoas. Eu acho que nem precisa fazer isso. A família goiana não quer, né? A família brasileira não quer, porque a droga é uma porta de entrada para a destruição das famílias, a destruição do futuro dos nossos jovens. Então eu sou totalmente contra a legalização das drogas. Não tem negociação. Legal. Deputado, há também um outro debate também sobre esses pontos que geram polêmica no nosso estado e que às vezes geram debate várias horas de audiências públicas, não só nas câmaras, nas assembleias, no próprio Congresso Nacional, sobre a redução da maioridade penal. A gente sabe hoje que o marginal, né, que o menor infrator, não pode chamar de marginal, o menor infrator, infelizmente a lei abre margem para isso. Na maioria das vezes, pessoas com má índole cometem crime, estupram, matam e não pode ser julgado ao pé da lei por serem menores infratores. E se aproveitam disso. Se utilizam disso porque hoje, né, por exemplo, uma pessoa de menor idade não pode trabalhar, mas pode cometer crimes e ainda não responder na margem da lei, né? Porque tem aí o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente que, na verdade, não pune ninguém, penas aí socioeducativas. Qual que é o posicionamento do senhor? Se o senhor é a favor ou contrário a uma possível redução da maioridade penal no nosso país? Olha, eu comecei a trabalhar desde pequeno, João Paulo, acho que muitos, né, fizeram isso. Aí, desde pequeno, na roça, eu sempre fui penalizado pelos meus atos. Se fazia coisa errada, eu era castigado com o rigor dos princípios da família, tanto meu pai quanto minha mãe. Então, eu aprendi a ser correto e trabalhando desde novo. Eu sou totalmente contra o fato de você só poder penalizar depois da maioridade. Eu acho que se cometer um crime, seja com 12, com 14 anos, tem que ser penalizado. Porque se ele tem capacidade de tirar uma vida de uma pessoa, por exemplo, se aproveitando do fato de ser menor, ele está tendo consciência daquilo ali. Eu acho que tem que ter pena para isso também. Eu não tenho dó de bandido, seja da idade que for. Eu acho que eu sempre tive consciência, desde pequeno eu fui muito responsável pelas coisas. Meu pai me passou a responsabilidade muito cedo, então eu nunca me senti, pelo fato de eu ser de menor, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sempre soube o que eu estava fazendo. Sempre respeitei os mais velhos, sempre respeitei o próximo. Eu sabia que se eu fizesse alguma coisa ruim para alguém, aquilo ia voltar para mim, eu seria penalizado. Então, esses menores bandidos, eles estão se aproveitando do fato que eles não podem ser penalizados para serem usados aí pelos bandidos maiores, né? Eu acho que sim, tem que ter pena. Eu não vou ser tão radical aqui, mas para mim não importa muito a idade, não. Acho que cometeu um crime tem que responder de alguma forma. Talvez um menor aí de 10 anos, um certo tipo de penalização. Mas tem que ter. Tem que ter. E a partir do momento que a Assembleia, que o Congresso Federal julgar essa questão, de repente se achar que o menor de 12 anos tem que ir preso, se a maioria decidir assim, eu sou a favor. Geralmente essas pautas da esquerda geram muitas polêmicas e controvérsias, porque você pode ver que eles procuram atender ideias e princípios que não condiz com a maioria do que a população quer para o nosso país. Outra pauta que é muito discutida e gera horas e horas de debates também é a questão da ideologia de gênero, né, que prega que o homem não nasce mulher, ele nasce com um sexo indefinido. E isso gera também muitas discussões e querem trazer, inclusive, isso para esse tipo de ensino dentro da sala de aula. Ideologia de gênero, o que você acha sobre isso? Você acha que... Para mim isso é uma pouca vergonha, né? O homem nasce homem, é homem, nasceu mulher, é mulher. Eu sempre me senti homem, em nenhum momento eu tive dúvida se em algum momento eu era uma mulher. Agora, claro que se minha mãe ficasse me incentivando a usar um vestidinho, a usar batom, a fazer maquiagem, de repente eu ia começar a achar que eu era uma mulher mesmo, lá de pequenininho.
Mas eu não tive esse tipo de influência familiar, nem na sociedade, nem na escola, porque antigamente eu vim do tempo que aluno apanhava na sala de aula, levava reguada nas costas, levei muitas, por sinal, mas foi bom, porque aquilo ali serviu para disciplinar. Quando você é jovem, você quer aprender onde estão os seus limites. Isso é papel da família, papel da escola, efetuar esse papel. E na minha época, eu já estudei no Paraguai, quando eu fui na adolescência, na minha infância, estudei no Paraguai, morei lá já. E lá o sistema era mais rígido ainda do que aqui. Lá realmente, se você estivesse conversando, fazendo alguma coisa errada, você levava uma reguada nas costas ou na palma da mão, mas existia disciplina na sala de aula, você tinha respeito pelo professor. Eu sempre levei o ensino muito a sério, sempre procurei ficar em primeiro lugar na sala de aula, consegui isso várias vezes, né, ficar ser o primeiro colocado da minha turma, graças à disciplina. Então, eu não tive essa influência da escola, não tive essa influência da família, eu sempre me senti aquilo que eu nasci homem, eu sou homem, mas como eu disse, talvez se eu tivesse sido influenciado de pequenininho, eu não sei o que eu seria hoje, porque a criança está formando ali a sua essência. Então, você permitir que um adulto ou que uma sociedade interfira nessa formação, com certeza vai ter consequências muito graves lá na frente. Por isso que eu sou contra a ideologia de gênero, totalmente contra. Nasceu homem, nasceu mulher, é mulher. E ponto final. Ótimo, muito bom. Mudando um pouco de assunto da esfera, né, legislativa da União, para trazer aqui um pouco para o nosso estado. Né? A gente tem, eu vi o projeto do senhor, eu vi que o senhor tem vários projetos para atender, principalmente na área da saúde, né, região nordeste de Goiânia. Sim. E um deles que eu vi é a Asa da Saúde, né, que é um projeto ali muito interessante mesmo. O senhor teve uma experiência particular ao que levou ter esse projeto como uma das suas principais propostas. Queria que você explicasse um pouco sobre esse projeto para as pessoas e explicar o quanto que seria importante para atender a saúde do nosso estado. Esse projeto nasceu justamente pelo fato de meu filho ter sido salvo pelas asas de um avião. A gente lá no interior do estado, pouco recurso de saúde, e ele prematuro já quis nascer, né, por vontade de Deus, mas não tinha recurso lá na cidade pós para receber. E a mãe entrou em trabalho de parto, a minha esposa, a senhora Jainara, e como não tinha recurso e era prematuro, o médico disse o seguinte: olha, eu só autorizo ele sair daqui, a senhora sair daqui de avião, porque de carro não vai dar tempo. Até Brasília são 3 horas de viagem, era o centro mais próximo, são 3 horas de viagem e não vai dar tempo. Por sorte tinha um avião no aeroporto lá, um avião de pequeno porte, mas foi a salvação. A gente deu um jeito, fretou esse avião e ele conseguiu chegar em Brasília em 40 minutos. No momento que ele aterrissou no aeroporto, a bolsa dela estourou. 40 minutos, ou seja, a viagem de carro ela duraria 3 horas. Duraria 3 horas. No meio do caminho teria morrido. Talvez não só a criança, como também a mulher. A minha esposa. Então hoje meu filho tem 2 anos e meio, né? Está lá muito saudável, só com um pequeno atraso na fala, não sei se é em virtude de alguma coisa, mas está saudável e está vivo. Um orgulho, né? Você tem ali um filho saudável, vivo, graças a Deus e graças às asas de um avião. Por isso que eu criei esse projeto, João Paulo, Asas da Saúde, que é para dar oportunidade para outras pessoas. A gente já cansou de saber de fatos de pessoas morrerem nas estradas em ambulâncias sucateadas, não dá tempo de chegar. Muitas vezes a ambulância pode até ser 0 km, nesse caso poderia ser a melhor ambulância, mas não teria como encurtar o prazo da viagem ali de 3 horas. Então 40 minutos foi fundamental. Por isso que eu criei esse projeto, vai ser uma das minhas primeiras prioridades, enquanto a gente não conseguir levar o hospital regional para o Nordeste Goiano. Agora eu queria dizer o seguinte: um hospital no Nordeste Goiano é uma pauta que eu vou cobrar muito do governador Ronaldo Caiado. Inclusive ele se comprometeu com a regionalização da saúde, não é só no Nordeste Goiano, eu estou citando lá como exemplo, porque você desafoga os grandes centros. A gente vê hoje Goiânia afogada, né? Porque ela atende todo o Nordeste Goiano. Você pega Formosa, que é uma grande cidade também, não tem UTI. Então acaba que vem todo mundo para cá. Brasília já não quer mais receber ninguém do Nordeste Goiano, só em últimos casos. O que acontece? Vem todo mundo para Goiânia,
sobrecarrega o sistema aqui, acaba que não atende bem nem quem é daqui, nem quem é de fora. Não é só o Nordeste goiano que vem para Goiânia, não. O Norte, Goiás, outras regiões também, metropolitana. justamente, vem tudo ser atendido aqui. E, infelizmente o sistema não dá conta, está sobrecarregado, né? O que acontece? Regionalizando a saúde, você desafoga esse grande centro, as pessoas daqui vão ser melhor atendidas, vai ter mais vagas, a fila de espera não vai ser tão grande e resolve o problema no interior do estado, no Nordeste, no Norte, regiões aí mais carentes, né? Então o Nordeste, o hospital regional, a regionalização da saúde é uma coisa que eu vou estar no pé do governador e ele como médico, acho que ele tem essa sensibilidade, ele vai atender e vai cuidar com carinho essa questão, eu tenho certeza. Mas enquanto isso, o ASA da Saúde vai resolver o problema. É uma das minhas primeiras pautas, um dos meus primeiros projetos, é colocar lá o ASA da Saúde, para quando alguém estiver entre a vida e a morte, é claro que não é uma dor de dente, né? Não é uma dor de barriga ali, que a pessoa vai embarcar no avião, vai passear. Não, o avião vai estar lá para salvar vidas em caso de emergência, caso de vida ou morte mesmo. Lembrando que esse projeto do deputado seria uma unidade de TI móvel, mas aérea, né? Com todos os equipamentos. São três aeronaves UTI espalhadas pelo estado, nas regiões carentes, no Nordeste, Norte, Goiás, e outra que a gente ainda vai estudar a necessidade para estar à disposição ali da população. Abastecido, com piloto à disposição, equipado com UTI, ou pelo menos com os equipamentos necessários para fazer um translado até num centro onde tem o recurso. Muito bom. Deputado, eu vi que estava fazendo uma análise sobre a nossa atual Assembleia Legislativa, como que vai ficar, na verdade, a partir da legislatura 2019. Nós tivemos aí uma renovação de mais de 1/3 dos deputados estaduais, era 41 cadeiras, 18 cadeiras são novas pessoas, você irá ocupar uma dessas cadeiras. Eu lhe pergunto, a política mudou? Por que tantas pessoas que tinham mandato não se reelegeram? Você acha que algo está mudando na política brasileira? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a política não mudou ainda. A gente vai ver isso a partir de janeiro, mas a sociedade mudou, a população mudou. A Assembleia, como você disse, teve uma renovação muito grande, quase 50%, né? São 41, renovou quase a metade, 18, quase a metade, né? Então teve uma renovação muito grande. Mas a política ainda não mudou. Essa mudança ainda não aconteceu. Por enquanto são os velhos políticos que estão lá, né? Até janeiro são eles. E a partir dessa nova leva de políticos assumirem o poder, pessoas de bem que a sociedade escolheu, acho sim que a política vai mudar. Agora fica o meu recado também aos colegas, né? Procurarem se manter idôneos, não fazerem parte de conchavos, não aceitarem acordos escusos. Isso é um recado que eu passo aos colegas, porque uma vez que você colocou o pé lá dentro desse sistema corrompido, dessa forma que eu citei, fica difícil para sair, você perde a sua independência, a sua autonomia. Então, os novos que estão entrando aí, vamos manter íntegro, vamos manter firme e representar a sociedade que elegeu, a sociedade que quer essa mudança. E não vamos ser só mais um no meio desse sistema para depois ser corrompido e aquilo que a gente estava fora criticando, depois a gente vai estar lá dentro batendo palma. Né? Então a gente tem que manter essa postura, ainda está em tempo porque a gente não assumiu o poder, né? Mas levar isso em mente, as pessoas que nos elegeram, elas querem esse comportamento, exigem esse comportamento dos novos deputados, dos novos senadores, do presidente, eu não tenho dúvida que será isso, né? Então vamos nos espelhar nele, espelhar no nosso presidente aí, que é um exemplo a ser seguido. É alguém que não, em 30 anos aí de vida pública ou mais, ele nunca se envolveu em conchavos, em acordo, em mensalão, em petrolão, e hoje ele tem o orgulho de andar de cabeça erguida e vendo várias autoridades dizer que ele foi o único que não aceitou, muitas vezes, um acordo promíscuo. Então isso é uma satisfação muito grande, você passar 20, 30 anos aqui para frente e seu nome ser citado lá como alguém que não fez parte desse sistema corrompido. Eu espero que até lá, daqui 20, 30 anos, os corruptos sejam minoria, uma pequena minoria que vai ser duramente castigada pelo endurecimento da lei que vai acontecer daqui para frente com esse tipo de crime.
Acredito que, né, como o senhor bem disse, não mudou ainda, mas está com um processo de renovação, né? A gente mudou quase a metade nessas eleições, quem sabe que há 4 anos a gente muda. Eu vejo o seguinte, mesmo na Assembleia Legislativa, os velhos políticos, eles ainda têm uma força muito grande e eles estão, sabe, entremeados naquele sistema antigo do toma lá, dá cá. É por isso que eu faço esse alerta para os novos deputados, principalmente os da Assembleia Legislativa, os meus colegas aqui do Estado de Goiás. Vamos nos manter firme, não aceite fazer parte desse sistema, porque nada fica escondido. Ali na frente, se você fizer coisa errada, seu nome vai aparecer e vai ser uma vergonha muito grande perante a sociedade. Eu acho que ninguém quer ser um deputado catapora, né? Ou um político catapora, aquele que dá só uma vez e depois nunca mais. A sociedade não quer nem saber mais. Então, cuidado muito grande hoje com as redes sociais, está muito fácil. Não se envolva com esse tipo de coisa, tenha uma postura firme, defenda os bons princípios, que lá na frente você vai ser recompensado, pode ter certeza. Muito bom. E lembrando que esses velhos políticos, a grande maioria dos que estão, sempre foram aí, sempre tiveram aí, a grande maioria, nosso ex-governador, que não foi um exemplo de governo para o nosso estado, né? Então sempre a grande maioria, né, pelo menos da Assembleia, esteve com ele, mas vamos mudar agora com essa nova legislatura. Vamos mudar aos poucos, esses carcarás vão saindo, a sociedade vai varrendo, né? Infelizmente, através da compra de votos, que é uma realidade triste do nosso país, muitos ainda conseguem permanecer no poder, eles sabem aonde eles têm que fazer esse tipo de coisa, mas a juventude, a conscientização das pessoas, ela está acontecendo porque elas sabem não, elas perceberam que o político que dá migalha, ele não trabalha. Eu usei muito essa frase na minha campanha, olha, o político que dá migalha, ele não trabalha. Você quer receber alguma coisa agora, ou você quer um parlamentar, um político que vai trabalhar 4 anos em benefício do povo? Você receber agora, você vai ficar 4 anos sem saúde, sem emprego, sem educação, você vai ficar satisfeito ali uma semana, 20, 30 dias. Mas e depois, os 4 anos para frente? O que vai ser de você, da sua família? Então, usei muito essa conscientização durante a minha campanha, e isso vem acontecendo, está acontecendo no Brasil, e aos poucos carcará vão sumir da política brasileira. Eu tenho esperança. Sim, deputado. Eu queria te fazer uma pergunta, porque ontem o nosso governador eleito, Ronaldo Caiado, gravou um vídeo falando sobre os funcionários públicos, que ia ficar os 2 restantes meses do ano sem receber, porque o atual governador aí deixou um rombo no estado e diz ele que não tem condições de pagar o servidor público. Pode ser que deputados novos aí da Assembleia Legislativa vão abrir uma CPI contra o atual governador. Qual que é o seu posicionamento sobre caso houver uma CPI contra o atual governador? A CPI nada mais é do que uma comissão para investigar. Então, eu acho que tem que ser aberto. Se tem suspeita, tem fumaça, pode ter fogo. Às vezes é só ali alguma coisa, mas tem que investigar. Se tiver alguma coisa errada, tem que ser punido. Sou favorável à criação dessa CPI, se ela for implantada já a partir de fevereiro, que é quando a gente começa a atuar, né? Eu vou ser favorável, sim. Vamos investigar. Se tiver coisa errada, os responsáveis têm que ser punidos, seja ele o atual governador, o ex-governador, quem for apurado aí na comissão, que tiver envolvimento com algo ilícito, principalmente com desvio do dinheiro público, porque lá no hospital de Poços, a gente está muito próximo, por exemplo, não tem medicamento, não tem soro, não tem remédio, muitas vezes tem que pegar emprestado em hospital particular. Então não tem dinheiro para a saúde. Lá na prefeitura de Poços, o transporte escolar estava sem combustível, a água da prefeitura tinha sido cortada. Então, para essas coisas não tem dinheiro, né? Agora, para desviar tem. Então, vamos apurar os fatos e os criminosos têm que ser punidos. Cadeia neles. Correto. Não, ótimo. Deputado, mudando aqui um pouco o cenário aqui econômico, já caminhando para o final da nossa entrevista, a gente sabe que você como produtor rural, você sabe muito bem disso, que o nosso país, o nosso estado também não é diferente. A gente tem uma alta carga tributária, a gente tem o ICMS aí, que é o grande vilão da história, que, né, às vezes aí superfatura qualquer tipo de produto que você for importar ou exportar através de altos impostos.
A gente sabe que nós somos a favor de uma reforma tributária fiscal, principalmente no ICMS. No estado de Goiás, por exemplo, a gente é o quinto estado que tem o ICMS mais caro sobre os combustíveis do país. Eu queria ver para o senhor sobre a reforma tributária fiscal, se o senhor seria favorável a criar projetos de lei no sentido de que beneficiasse as empresas a produzirem no país e agregassem empregos, né? Você, como professor, sabe muito bem, já vi alguns entrevistas, seu posicionamento sobre isso, mas a oportunidade de você falar sobre isso. Uma das minhas propostas é a geração de emprego e renda, só que ela está travada justamente nessa questão da tributação. Ninguém quer investir, né? Pelo menos não queria no cenário anterior a essas eleições, por falta de incentivos fiscais. Eu vi em muitas regiões do estado empresários querendo investir, mas nenhum político abraçando a causa de correr atrás de incentivos fiscais, de isenção de impostos, pensando no benefício que essa empresa vai trazer para as cidades, a geração de emprego e renda. Então eu acho que tem que ter sim uma reforma tributária, reduzir os impostos, deveria ser um imposto único. Eu sou favorável ao imposto único, porque aqui são impostos sobre impostos e ninguém sabe para onde vai, né? Então a gente está com uma carga elevada, a curva lá já ultrapassou o limite e ela está desestimulando a economia. A gente tem que ter redução do ICMS, tem que ter parcerias biestaduais ou com vários estados, onde você atravessa a mercadoria, uma tributação muito grande. Então o ICMS tem que ser reduzido nos combustíveis. Principalmente nós somos um dos países que mais pagam impostos, que mais arrecadam e onde oferece os piores serviços para a sociedade. Sim. Então alguma coisa está errada. Eu acho que a eleição do Bolsonaro, do presidente, do nosso presidente Bolsonaro, vai mudar muita coisa, que vai começar a sobrar dinheiro. Primeiro que vai acabar a corrupção no governo federal, isso eu não tenho dúvida. Aquelas empresas que foram citadas lá na Lava Jato, que faziam parte daquele esquemão de corrupção e que sugavam as nossas riquezas, elas não vão ter mais vez. Automaticamente vai começar a sobrar dinheiro nos cofres públicos. Isso é certeza. Então vai ser possível o presidente começar a reduzir imposto, porque vai sobrar dinheiro. Antes tinha que aumentar o imposto. Porque eu não estava dando conta, todo dia aumentava ali um mensaleiro, vamos dizer assim, né? Então tinha que aumentar o imposto para satisfazer aquele bando de corrupto, de canalha. E agora, sobrando dinheiro, vai ter espaço para reduzir a carga tributária. Eu vejo que a outra meta é as prefeituras. Não no sentido de redução de impostos, mas porque a verba sai e morre nas prefeituras e muitas vezes não chega para a população. Então esse é um outro desafio que a gente tem como fiscalizador, inclusive, e a sociedade também tem que fazer parte desse papel, que é saber por que o recurso chega muitas vezes na prefeitura, o deputado manda a emenda, mas a sociedade não vê, não é aplicado, não vê a obra acontecer. Acho que depois lá de cima, o pior câncer do país está nas prefeituras administradas por prefeitos corruptos, que sobrecarregam. Estava vendo na matéria de manhã no jornal, as cidades, não sei se vocês viram, cidades estão acima do percentual permitido, algumas com 82, se não me engano, 82% de índice de lotação, né, da folha de pagamento. Então comprometendo mais de 80% do orçamento com folha de pagamento para abraçar aquele pessoal todo que fez parte da campanha, os compromissos que o prefeito assumiu. Isso aí tem que mudar. As campanhas dos novos políticos, elas têm que ser campanhas enxutas, campanhas baratas, como você fez, João Paulo, como eu fiz também. Estava lá em cima de um carro de som, no sol quente, muitas vezes, lá vai, vamos dizer assim, o doido, né? Por quê? Porque não era aquela mega carreata todo dia você andando ali para aparecer, não. Era tinha eu, combustível, não tinha, era eu, meu carro de som, 2, 3 pessoas ali ajudando, os amigos, a família, e passando de cidade em cidade, no sol quente. Então é uma forma barata de você fazer campanha, mas que automaticamente não te compromete com a dezena de pessoas que depois vão querer só te sugar. E nas prefeituras é pior ainda. Os prefeitos, para ganhar a eleição, eles se comprometem com Deus e o mundo, e depois eles não dão conta. Colocam na secretaria as pessoas incompetentes, aí por essas pessoas não conseguirem fazer o trabalho delas, eles têm que contratar uma segunda ou terceira pessoa para fazer o trabalho do secretário, que às vezes não é da área, é só um apadrinhado, né? Aí contrata meio mundo de gente, ali a prefeitura fica sobrecarregada num ano. O resultado é cidade esburacada, hospitais municipais sem medicamento, né? Transporte sem combustível, conta de água portável, e esse é o resultado. Então eu vejo que um dos maiores mal
do Brasil para a sociedade são as prefeituras mal administradas. Bons prefeitos fazem a coisa acontecer, sobra dinheiro no orçamento, conseguem pagar as contas dos hospitais municipais, muitas vezes sem auxílio do governo estadual ou federal. Então tem que ter sim a redução da carga tributária, a reforma, mas também a sociedade, deixando um recado aqui, tem que fiscalizar mais as prefeituras, eleger vereadores que vão fazer isso, porque esse é o papel principal do vereador, e buscar os documentos. Fiscalizar. E fiscalizar. E só assim a gente vai ter um país melhor. 2020, João Paulo, pode ter certeza que vai ser eleita uma turma boa do PSL. Eu, como deputado estadual, vou apoiar muitos prefeitos do PSL, a gente vai selecionar essas pessoas, vereadores no estado afora. Então vamos eleger pessoas do nosso perfil, pessoas do perfil do deputado federal delegado Valdir, do Jair Bolsonaro, e das pessoas de direita, né, como vocês, como a gente, que está aí lutando pelos bons princípios, pelos bons valores. Então você que é uma pessoa que se enquadra nisso, pode ter certeza que você vai ter o nosso apoio, o nosso amparo. Muitas vezes você não é político, como eu também não era, como muitos que não eram foram eleitos nessas eleições, mas eu já faço o convite. Se é uma pessoa de bem, um cidadão de bem, que tem vontade de participar, vão participar. Porque automaticamente, quando as pessoas de bem cruzam os braços, elas estão dando espaço para os pilantras, para os sem vergonha. Então nós, como cristãos, temos a obrigação de participar do sistema político e ajudar a reconstruir esse país que foi destruído pelo PT nos últimos anos. Muito bom, deputado. Para o final aqui, já encerramento, eu vou fazer uma pergunta. O Bruno vai fazer uma pergunta sobre escola sem partido e eu vou fazer uma pergunta sobre a questão das mordomias. A gente sabe que é uma pauta muito pedida para os eleitores, né, principalmente os conservadores mais intelectuais, e que a gente entende de que, né, os nossos deputados federais, os senadores, os presidentes, os deputados estaduais também têm não vamos dizer um super salário. O Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário também são os super salários que estão muito acima da inflação e acima do que a gente tem de como salário mínimo. Sim. A gente sabe que fora os salários que são justos, né, foram aprovados, mas não condizem com o salário da maioria da população brasileira, e isso aí indigna muitas pessoas. A gente sabe também que fora o salário tem os auxílios, né, auxílio moradia, no caso verba de gabinete, auxílio motorista particular, etc, etc. O senhor acha que é possível, a curto, médio e longo prazo, a gente criar políticas públicas que de fato venham tirar um pouco essa mordomia dos deputados, porque a gente não tem, então os deputados estão para nos representar. Então você é a favor disso, de uma possível legislação que venha, não vou dizer tirar direitos, mas que venha flexibilizar um pouco e reduzir custos de gasto, porque já que o Estado gasta mais do que arrecada, então a gente tem que produzir redução de custo. Então, uma dessas formas seria a gente abrir mão dessas mordomias. Qual que é a posição do senhor? De fato, inclusive eu tenho numa das minhas propostas, meu livro de propostas, é a redução de 25% do salário, na proposta que eu vou apresentar na Assembleia Legislativa do Estado, assim que eu tiver oportunidade, Bruno e João Paulo. É a redução de 25% dos salários, mas não só do Legislativo, do Executivo e do Judiciário também, porque vamos cortar na carne de todo mundo, né? Pelo menos 25%. É uma proposta que eu tenho praticamente quase certeza que vai ter uma rejeição muito grande dentro da casa, mas aí vai caber à sociedade estar cobrando, né? Tá cobrando, pressionando esses deputados para que votem favorável a essa causa, porque é aquela coisa, se não tem dinheiro para comprar medicamento, não tem dinheiro para tanta coisa, como é que tem recurso para pagar altos salários com tanta mordomia, né? Então vamos cortar na carne, fazer sobrar ali. Agora também sou contra a Assembleia Legislativa, por exemplo, a nossa do Estado de Goiás, uma das únicas, não tem o 12º, por exemplo, né? Ela não tem independência, então isso aí também precisa mudar. Mas sou favorável à redução das mordomias, sim, acho que são muitas, o político ele não tem que pensar em enriquecer, ele está entrando muitas vezes para se doar mesmo para a sociedade, para o povo, né? E os salários que recebe atualmente são satisfatórios, né? Não veria necessidade de tanta mordomia, assim como você disse. A população vive com um salário mínimo. Por que um deputado tem que ter, além do salário, tanta regalia e tanta mordomia? Tanto auxílio, enquanto a maioria está lá penando, se virando nos 30 ali para sustentar a família, um salário mínimo, um pouco mais disso.
Um dos nossos grandes exemplos aí de um deputado federal que foi reeleito novamente é o delegado Valdir, né, que abre mão aí de todas as mordomias que ele tem como direito a deputado federal. Abre mão das mordomias. Um recado também à sociedade é o seguinte, isso é uma minoria da sociedade, tá? Então meu recado é para essa pequena minoria que ainda acha que o político é obrigado a fazer favores pessoais. Então muitas vezes estão lá pedindo para o político ou extorquindo o político, né? Eu passo um recado para essas pessoas. Esses novos políticos que foram eleitos pelo voto de confiança, que não fazem parte do sistema corrupto, muitas vezes eles não têm condição de estar atendendo favores pessoais. O político ele tem que trabalhar pela coletividade, pelo povo, pelo Estado, pelas regiões, mas jamais de maneira individual, favorecendo ali, seja com qualquer coisa que vai ser favorecimento pessoal mesmo. Eu, como um político novo, a gente vê de tudo, né? Pessoas pedindo de poço artesiano a lote, por exemplo, entendeu? São os casos mais extremos, mas cimento. Quando é saúde é diferente. Eu vejo que muitas vezes a pessoa, quando ela está numa necessidade de saúde, é um filho que está ali precisando, isso aí corta o coração. A gente tenta ajudar da maneira que for possível o encaminhamento. Agora, quando é simplesmente uma festa de aniversário, um saco de cimento, reformar minha casa, isso aí tem que acabar. Sabe por quê? Porque tem político que não sabe dizer que não. Eu sei dizer não. A minha campanha inteira eu passei dizendo não. Olha, não tenho condições, eu não posso fazer isso, é contra a lei. Então eu fiz isso, eu dizia 20, 30 nãos por dia. Na verdade, se torna um toma lá da cá também. Dizia muitos não por dia. Perdi muitos votos com isso, perdi. Mas eu não posso fazer parte desse sistema. Infelizmente, você tem que saber dizer não. Agora, aqueles políticos que não sabem dizer não, eles acabam entrando nessa onda do favorecimento pessoal, e depois eles precisam sim daí fazer parte de esquemas, não é que precisa, sei lá, quem que veio primeiro, se é o ovo ou é a galinha, né? Mas muitas vezes por causa desse tipo de eleitorado, o político não sabe dizer que não, ele quer satisfazer, então ele vai atrás de recursos para poder atender, mas é minoria. A grande maioria da sociedade é consciente. Já está entendendo que não é bem assim, né? Então essa pequena maioria, eu faço um apelo. Vamos conscientizar também os novos políticos eleitos com voto de confiança, que não fazem parte do sistema corrupto, muitas vezes eles não têm condição de estar favorecendo. Imagine só, eu tive 17 mil votos. Você já pensou, se não fossem votos de confiança, como é que eu ia favorecer esse pessoal? Então, graças a Deus, foram votos de confiança, que eu vou honrar, sendo honesto na Assembleia Legislativa, apresentando as minhas propostas, os meus projetos, e tentando melhorar a vida do povo de Goiás como um todo, né? Pensando sempre na coletividade. Essa vai ser a minha missão. Vem cá, deputado, para finalizar, a última pergunta. O Bolsonaro é a favor da escola sem partido. A gente sabe que, como deputado, também tem as UEG, que é a Universidade do Estado. Você é favorável ou não dessa escola sem partido? Às vezes um professor que é doutrinado à esquerda, nem é centro nem direita, sempre a maioria, 99% é esquerda, e acaba colocando o aluno aí também indo pela cabeça dele. Sim, é aquele mesmo caso da ideologia de gênero, né? O aluno está muito sensível ainda à doutrinação, ele passa mais tempo com o professor do que com a família, né? Muitas vezes, porque o pai e a mãe estão trabalhando o dia todo, e a escola, algumas são período integral, então ele passa mais tempo na escola, é mais fácil ele ser doutrinado pela escola do que pela família. É um grande mal, é um grande risco se não for aprovado esse projeto de escola sem partido. Eu sou favorável que seja, a escola tem que ser imparcial, tem que ser sem partido, contar os dois lados, né? Não a doutrinação das crianças, seja politicamente ou seja sexualmente, né? Isso é papel dos pais, é papel da família. A gente tem visto nessa última década uma grande doutrinação, principalmente nas faculdades federais. Sim. Os jovens já saindo com um viés de esquerda no país, né? Um medo muito grande da direita, nem sabem o que é direita de fato, nem sabem o que é ser conservador, mas já tem aquele medo, porque foram doutrinados. E o Bolsonaro é o primeiro presidente de direita do nosso país. Ele não é extrema direita como a mídia vem
taxando. Né? Taxando. É verdade. Bolsonaro é simplesmente direita. O país vai experimentar um presidente de direita. Extrema direita não. Ele é de direita. Porque os que passaram até agora foram todos de esquerda. Se você pegar PSDB, né? PMDB, PT nem se fala, são partidos de esquerda. São partidos de esquerda. O único direita é o Bolsonaro. Então o país vai experimentar pela primeira vez um governo de direita, é simplesmente isso. E eu acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser muito bom para a nação. Onde você vê a direita governando, existe o progresso, né? Existe uma diminuição da corrupção, uma proteção da família muito grande. Você vê isso em governo de direita. Em governo de esquerda você vê o que? A miséria, o sofrimento, as drogas sendo liberadas, a tristeza das famílias. Então, vamos pela direita sem medo, não deixe aquele seu professor da faculdade te doutrinar, ou do ensino médio também. Veja qual foi a formação dele e o que ele está defendendo. Às vezes ele está defendendo aquilo ali porque também foi doutrinado, mas seja inteligente, não se deixe doutrinar nas escolas. Pesquise, procure saber e analise os fatos, não só no Brasil, como no restante do mundo, e você vai ver o que é melhor e o que é pior. Lembrando, deputado, que sobre essa questão da escola sem partido, o Naguib, que é um dos autores da escola sem partido, ele disponibilizou esse mesmo projeto para todos os estados da federação para que fossem aprovados nos seus respectivos estados. E em Goiás aqui já tem esse projeto, que é o projeto 2861 de 2014, é um PL que está abandonado, está órfão, porque o projeto está lá, mas ninguém pega, não é prioridade para o deputado. Seria uma boa oportunidade de você abraçar essa bandeira, como já tem um projeto, possivelmente você sugerisse aí para que seja votado em alguma comissão. Se ela não tivesse sido abraçada por ninguém, pode ter certeza que eu vou abraçar essa bandeira, até porque eu não quero meus filhos sendo doutrinados na escola. Eu tenho que debater com eles uma coisa que não tem sentido. Quem vai educar eles religiosamente, sexualmente, quando chegar a hora, e politicamente, sou eu e minha esposa, a avó, o vô, a família, né? Mas não a escola. A escola, o papel dela é ensinar. Não é nem educar a criança rebelde. A criança também não tem que ir rebelde para a escola. Sim. Não é obrigação do professor. Aqui estou defendendo agora o professor. Já fui professor, já dei aula 5 anos, lecionei espanhol, fui professor de espanhol, professor de outras matérias também. Então eu sei o que é estar na sala de aula, eu sei o que é um aluno rebelde, um aluno descompromissado, que vem da sua casa ali sem educação nenhuma, que os pais jogam para o professor. Então, eu conheço essa realidade. Aí sim, agora vou dar um puxão de orelha nos pais. É obrigação dos pais mandarem filhos educados para a escola, filhos que saibam respeitar os mais velhos, que saibam respeitar o professor. E você, pai, quando o professor repreender seu filho, não vá lá diretamente com 7 pedras para cima do professor. A sua obrigação é castigar e educar o seu filho e ver se ele está errado. Se ele estiver errado, puna, enquanto é tempo, porque depois que passar da hora, você não vai mais conseguir fazer isso. Então, fica aqui o meu puxão de orelha aos pais também, porque a sociedade está desse jeito. Sim. Porque os pais se ausentaram e passaram essa responsabilidade para os professores. Então, a gente tem que ver sempre os dois lados da moeda, né? Deputado, muito obrigado, foi uma satisfação muito grande ter a oportunidade de estar conversando com o senhor, né, para esse público nosso aí, conservador aqui do Estado. Acredito que o senhor vai exercer, espero também que o senhor exerça uma boa legislatura, né? Parabéns aos seus quase 17 mil votos no Estado pela primeira vez, sem fundo partidário, sem fundo especial de financiamento de campanha, sem campanha totalmente voluntária, né, diga-se de passagem. E é um exemplo de que é possível fazer campanha sem dinheiro, sem apoio de partido, sem fazer conchados e chegar ao resultado. Sem apoio de partido, o partido apoiou moralmente, o partido não tinha recurso. Então a gente teve esse apoio moral do partido, não podemos reclamar disso. Mas não tivemos recurso, não tivemos prefeitos nos apoiando, os prefeitos já todos compromissados, né? Não tivemos vereadores, um ou outro. Eu mesmo tive apoio de um único vereador lá de Cidade Posse, o vereador Fabrício, que me apoiou, vamos dizer assim, espontaneamente, gratuitamente. Ele se dispôs, né? Não me cobrou nada, só os custos que a gente tem, né, de
combustível para lá e para cá, mas ele não me cobrou, não me extorquiu como fazem a maioria dos vereadores por aí. E a gente viu, João Paulo, que eles não deram resultado. A gente tem exemplo de vereadores que juntaram muitas vezes 7, 8 vereadores, 3, 4, e não deram 300, 400 votos para um deputado na cidade. Então acabou. Pegaram o dinheiro dos deputados, aqueles que se elegem pelo velho sistema da corrupção, pegaram o dinheiro, colocaram no bolso, venderam os votos do eleitorado deles, mas não conseguiram transferir esses votos. Então é outro sistema que está caindo por terra também, é o tal do cabo eleitoral, vereador cabo eleitoral. Aquele que só está do lado ali, mas não vai de porta em porta. Sistema de comprar liderança? De comprar liderança. Isso aí também está acabando, graças a Deus, a gente provou isso. A turma do PSL e muitos outros foram eleitos de maneira honrada, sem contar com esse sistema, sem contar com prefeitos, com vereadores, com aquelas velhas raposas da política, simplesmente com o apoio das pessoas de bem. Então é uma mudança muito grande que tende a expandir daqui para frente. Como eu disse, em 2020 vão ser eleitos muitos vereadores, muitos prefeitos nesse mesmo sistema. Aí a política começa a dar mais uma acelerada. Deu um passo nas assembleias, né? Sim. Federal, a estadual, o Senado, nos governos. A presidência é um exemplo. Quanto gastou Bolsonaro? 1,8 milhão? 1.500.000. Ainda devolveu para o Hospital do Câncer. Você vê o outro lado, gastou 30, 40 milhões e agora está pedindo para a população, para os eleitores dele, ajudar a pagar essa conta, como se eles tivessem obrigação. Mas tem gente que ainda vai ajudar, capaz de mandar lá, tirar da boca do filho e mandar, entendeu? Então, graças a Deus, o nosso sistema é diferente, a direita tem esse viés, né? E vamos em frente. Eu sou companheiro de vocês. Vamos em frente, vamos mudar esse país, mudar o nosso estado de Goiás. Muito bom. Obrigado, deputado. Obrigado. Valeu. Pode mesmo. contar comigo. Tamo junto. Pessoal que está assistindo ao vídeo aí, essa é a nossa primeira entrevista da série de entrevistas que a Direita Goiás vai fazer. E o nosso próximo deputado que vamos entrevistar é o deputado Humberto Teófilo. Tá bom, pessoal? Também então, do PSL. deixa o dedo no like, compartilha e até o próximo vídeo. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.